Em 15 de maio deste ano, milhares de pessoas, entre servidores e alunos dos 22 campos e da reitoria do IFSC, foram às urnas para escolher os novos diretores gerais e o reitor da instituição. No campus Florianópolis, a comunidade escolheu o professor Rogério Versage, arquiteto de formação, como o novo diretor-geral do campus pelos próximos 4 anos. Nós conversamos com ele para esse 6º episódio do Cidadania e Ciência e falamos sobre os planos para a instituição para os próximos anos. Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui com o podcast Cidadania e Ciência aqui do campus Florianópolis. Hoje recebendo um convidado especial, agora homologado aí pelo Consup, né, diretor eleito aqui do campus Florianópolis, professor Rogério. Nada mais cidadão, né, já que é Cidadania e Ciência, do que o voto, né, do que a democracia. E é exatamente o voto que te coloca hoje nessa função, né, de diretor-geral a partir de agosto, né, o que tudo indica. Obrigado por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui no programa Cidadania e Ciência. E sabe que eu tenho acompanhado os programas, né, tenho assistido as edições anteriores e estão de parabéns, né, pela seleção dos temas, pelo debate que estão criando e pela qualidade do material produzido. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Então, já para começar, né? Primeiro, quem é o Rogério, né? De onde é que ele vem, né? Como é que era ele na infância, enfim, conta um pouquinho da tua história. Legal. Sabe que uma coisa que eu sempre falo quando alguém pergunta assim, quem é o Rogério, pra gente se apresentar, a gente acaba ligando um pouco a nossa profissão, né? Aí eu falo sempre assim, bom, eu falo, o Rogério é professor, ou eu sou professor, ou eu sou arquiteto, né? Que eu sou arquiteto de formação. E essa minha formação em arquitetura acabou me trazendo para o IFSC, né, como professor. Mas aí perguntando da infância, de onde eu vim, acho que é uma pergunta que nem sempre aparece. Eu nasci em Junqueirópolis, fica no estado de São Paulo, perto de Presidente Prudente, uns 100 quilômetros de Presidente Prudente. Mas eu só nasci lá. Né? Minha família já era de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu nasci em 1981. O estado de Mato Grosso do Sul ele é de 79, então é um estado novo, uma capital nova. Né? Meus pais foram para lá para desbravar, né, oportunidades. E então, quando eu nasci, eles voltaram para Junqueirópolis para meu nascimento, mas eu já estava morando em Campo Grande. E aí em Campo Grande, então, que foi a minha formação, né, na infância, na juventude. Mas por algum motivo foram para Junqueirópolis? Tinha familiares lá? Ou era o hospital mais próximo, enfim? Não, tá. Campo Grande já era a capital do estado, uma cidade já estruturada, mas Junqueirópolis onde a gente tinha toda a nossa rede de apoio, né? Os meus avós, tios, toda a família em Junqueirópolis, né? Então meu pai minha mãe, meu pai foram para Campo Grande meio que desbravando mesmo, sem uma rede de apoio, então vieram para Junqueirópolis para aproveitar essa rede, né? Então, mas eu fui para nascer e já voltei. Mas meu registro de nascimento é Junqueirópolis, então eu sou de São Paulo de nascimento, mas eu sempre digo que eu sou de Mato Grosso do Sul, né? Que eu sou de Campo Grande, porque foi lá onde eu vivi a maior parte da vida. Né? Eu vim para cá em 2006, então os primeiros 20 e tantos anos da vida foi em Campo Grande. E como é que se deu essa escolha, né? Tu falou que tu é arquiteto, né, de formação. Sempre foi um sonho? Como é que tu se imaginou depois arquiteto? Tá, sabe que desde criança me perguntava, o que você vai ser quando crescer? Eu sempre falava, quero ser arquiteto, porque eu tenho um tio arquiteto. E sempre quando eu ia visitá-lo, né, com escritório de arquitetura, maquetes, computadores e projetos, desenhos, até as visitas que às vezes eu ia com ele em alguma obra, assim, encantavam demais. No Rogério como criança, e eu falava, vou ser arquiteto quando eu crescer. Quando chegou o período do vestibular, né, quando eu estava lá com uns 16, 17 anos, eu queria então fazer a faculdade, só que não tinha arquitetura em instituições públicas lá no Mato Grosso do Sul. Né? A gente só tinha arquitetura nas particulares. E ela não tinha condições nem de estudar numa instituição particular e muito menos morar em outra cidade, né? Se manter em outra cidade para a universidade. E aí então fui para a minha segunda opção, que foi fazer engenharia elétrica. Na engenharia elétrica na Federal de Mato Grosso do Sul. Comecei o curso, fiquei lá por uns 2 anos e pouco e abriram um curso de arquitetura na UFMS.
E aí, então, conheci o pessoal da arquitetura, vi o movimento da arquitetura, né, dos estudantes, e veio toda aquela vontade, né? Renasceu aquele sonho de fazer arquitetura. Foi quando, então, eu fiz vestibular de novo para fazer arquitetura lá na Federal de Mato Grosso do Sul, né? Então, Ah, tu não transferiu, teve que fazer de novo o vestibular. Achei que tinha pedido transferência para eu o curso. tentei, mas sabe como é, né? Nas instituições, as validações e os departamentos, não deu certo fazer uma transferência. Mas aí eu fiz o vestibular de novo e deu certo. Entrei na terceira turma de arquitetura da UFMS. E como é que chega essa fase professor? Tu sempre foi professor ou tu chegou a trabalhar na indústria formal antes de vir para a docência, né? Tá, olha só, e eu fiz arquitetura, né? Pô, para mim foram anos maravilhosos, assim, né? De desenvolvimento, de estudo, de relacionamento com as pessoas, com a indústria da construção. E durante o curso, o meu bico, assim, para conseguir alguma fonte de renda, além de fazer ali uma maquete eletrônica, um desenho arquitetônico, eu dava curso para colegas. Eu ensinava meus colegas a mexer em ferramentas computacionais de arquitetura, né? E fiz isso quase metade do curso inteiro. E sempre gostei, né, de estar ajudando as pessoas a desenvolverem habilidades com ferramentas e aprender. Então, daí eu acho que até como a ideia de ser professor foi daí. Mas aí então, quando eu terminei a arquitetura, eu montei um escritório de arquitetura com os amigos e ficamos lá uns 6 meses trabalhando, só que aí eu passei para o mestrado. Aí o mestrado eu vim para Santa Catarina. Aí então eu vim, me mudei para Florianópolis para fazer o mestrado aqui na UFSC, e era o plano de ficar dois anos, né, para o mestrado. Aí dos 2 anos eu fui para o doutorado, ok, dá para ficar mais um tempo para terminar o doutorado, mas daí eu conheci minha esposa, fiz os relacionamentos com amigos e acabei me fixando por aqui. Depois do doutorado ainda tive um escritório, né? Um escritório Já aqui, ou voltou para lá? Uhum. aqui. Me juntei com outros colegas e a gente montou um escritório. Na verdade, eles já tinham um escritório, eu entrei como sócio, né? Para gente desenvolver projetos de consultoria e projeto na minha área de especialidade, né? Do mestrado e doutorado, que é eficiência energética em edificações. Então a gente fez até contribuições muito interessantes a projetos importantes na cidade, né? A gente fez consultoria para projetos que hoje até a gente tem orgulho de falar, participei da consultoria desse projeto, né? E daí então surgiu a oportunidade de fazer o concurso pro IFSC, né? Financeiramente, vamos dizer, o escritório não era lá tantas coisas naquele momento, que era inicial ainda, né? Ainda tinha bastante coisa para desenvolver. Surgiu a oportunidade do concurso, eu com a formação acadêmica já adequada e com a oportunidade fiz. Foi o primeiro concurso docente que eu fiz, o primeiro concurso público que eu fiz. Aí eu passei aqui pro DACC, né? Pro Departamento de Construção Civil. Isso em que ano que tu entrou aqui? Foi em 2015. Foi 2015 o concurso, 2016 eu tomei posse. E aí, como é que começa então essa tua trajetória aqui? Além da sala de aula, o que mais tu fez ao longo desses anos até chegar agora na direção geral? Tá, não é muito tempo, né? Faz 9 anos e pouco que eu sou servidor público, que eu tô aqui no IFSC, mas desde o início aqui no campus. Eu, né, sou professor da área de projetos e instalações, né? Dou aula de desenho, dou aula também nas questões relacionadas com a minha especialização, que é em eficiência energética e edificações. Trabalho também com o pessoal de meio ambiente em estudos ambientais urbanos. E aí então comecei dando bastante aula e já buscando projetos de pesquisa, né? Porque o meu trabalho ali como estudante de mestrado e doutorado, né, eu sempre fui bolsista de projeto, né? Então, como bolsista de projeto, a gente, está sempre envolvido no desenvolvimento de alguma coisa. A primeira coisa que eu cheguei aqui foi, quais são os projetos que nós temos, que é oportunidade, né, para desenvolver. E aí, no primeiro semestre, que tinha acabado de chegar, surgiu o edital Universal, que eu achei interessante, tinha uma oportunidade específica que era para novos docentes, né, para primeiras submissões. Aí eu já mandei um projeto, foi contemplado, orientei meu primeiro estudante, né, logo no primeiro semestre aqui no campus, e aí no segundo semestre fui convidado para trabalhar na coordenadoria de infraestrutura do departamento, que, né, eu acho que até pelo meu envolvimento com o projeto e com as minhas atividades,
Aceitei, fui convidado, comecei a trabalhar como coordenador de infraestrutura, com bolsistas, com levantamento de patrimônio, de manutenção. Foi bem interessante, tanto na minha participação e entendimento como o IFSC funciona, tanto na minha participação como da área de construção civil, né? Mas daí, em 2017, eu sofri um acidente de moto. Não sei nem se você sabe, acho que, não sei, já percebeu que eu manco? Não? Não, nunca percebi. Tá. Então, eu sofri um acidente de moto e não foi um acidente simples, assim. Eu tava vindo para o campus de moto e aí eu sofri um acidente na beira-mar ali, mais ou menos na frente do Angelone, do supermercado. Fiquei em torno de uns 2 anos em tratamento. Então, de 2017 a 2018, 2019, eu fiquei em tratamento, Afastado aqui do em afastamento total. Então eu ia ser aposentado já, inclusive. Essa é até uma coisa que me pegou muito na época, né? Já estavam preparando para minha aposentadoria. No CIAS, né, nas últimas perícias, por mais que eu estava insistindo e com laudos para eu poder voltar ao trabalho, não tinha o entendimento que eu tinha condições de voltar ao trabalho e estava se alinhando para me aposentar. Inclusive, no CIAS me falaram, ó, a próxima perícia já vai ser para tratar da sua aposentadoria. E até no meu departamento lá no DSC, o pessoal começou a organizar as coisas para. Festa de despedida e tal. Nossa, e tirando os patrimônios do meu nome, né? E todo mundo, ó, claro, sentindo e acompanhando, assim, mas era bem objetivo de ter essa questão de aposentadoria. Aí em 2019, eu já estava trabalhando já há uns 6 meses, eu vim ainda de apoio, né? Eu usava uma bengala com esse risco de aposentadoria, e aí que o Zismo me ligou, estava em casa, me ligou e falou assim, ó, Rogério, tudo bem? Eu não conhecia o Zismo mesmo. Ele contou essa história nas eleições até, né? E eu não conhecia ele, e ele me ligou e falou assim, ó, Rogério, tudo bem? Eu estou montando uma equipe para direção do campus Florianópolis, né, que vai ter eleição do ano que vem. Conversei com várias pessoas no seu departamento e no campus. As pessoas que te conhecem indicaram o seu nome para a diretoria de pós-pesquisa e extensão. E daí eu via uma oportunidade de eu, poxa, olha só, me agarrar e falar, bom, vou brigar ainda mais para não ser aposentado e para trabalhar e para me dedicar. E falei, não, Zizi, vamos conversar, que eu topo, né? Aí eu vim conhecer ele, a gente montou a equipe e fez a eleição para a direção geral de 2019, que começou em 2020. Né? Então, veja, eu comecei como docente, não, sou docente, né? Sou docente, atuei ali como coordenador de infraestrutura, fiquei afastado por questão de saúde. No meu retorno, eu ainda fiquei, pela adaptação do CIAS, como coordenador do curso técnico de edificações, porque a recomendação do CIAS é fazer parcial o trabalho como docente com trabalho administrativo para eu não ficar muito tempo em pé, né, por conta da reabilitação. E aí então o pessoal no departamento, né, aceitou muito bem essa ideia e me ajudaram para eu trabalhar ali como coordenador do curso de edificações. E aí logo em seguida veio a oportunidade de participar da campanha de 2019 com os ISMO, né, na chapa dos ISMO, para a direção de pós-pesquisa e extensão. E aí tá esses 4 anos, então, nessa diretoria, no caso. Cara, mais, né? Faz 5 anos. 5 anos, Faz 5 anos. 5 anos. E era para ser 4, mas aí deu 10 dias, veio pandemia, que foi terrível aquele período, mas para mim foi um pouco providencial, porque eu fiz mais algumas cirurgias durante o período de pandemia, né? Então, tirava férias, fazia a cirurgia, o meu período de recuperação estava trabalhando em casa. Coisa que se no presencial, nesse período de recuperação de cirurgia, eu não conseguiria fazer. E essa era a minha ameaça de aposentadoria, né? Se eu saísse mais um dia de afastamento, já encerrava os meus 2 anos limites, né, de afastamento pelo mesmo problema de saúde. Enfim, mas voltamos, fiquei 5 anos, né? Estou há 5 anos na direção de pós-pesquisa e extensão. Pude aprender muita coisa nesses 5 anos, né? Porque a gente enfrentou crises e situações que calejaram a gente, né, durante a gestão. A gente começou com a pandemia, né, adaptamos tudo para não presencial, tanto na questão de pós-pesquisa e extensão, quanto também no acompanhamento da direção geral, conselho de gestão, colegiado.
Tivemos o período, né, de indefinição da posse do reitor, né, que ficou um período pro tempore, que foi bem diferente também. Aí depois, então, voltamos para a presencialidade, pós-pandemia, e aí teve toda a readaptação novamente, e aí teve greve, teve várias situações diferentes que foi, foi gerando oportunidades de eu aprender muito sobre como o IFSC funciona, sobre a legislação do IFSC, sobre o campus, né, os setores, as pessoas, né, conheci muitas pessoas, e isso me fez ver que eu tinha uma oportunidade agora, no final da gestão do Zizio, de eu poder me lançar como uma possibilidade, né? Como opção para a direção geral. Eu vi como uma janela de oportunidade mesmo, porque não faria muito sentido que se daqui a 4 anos eu tivesse essa vontade, porque todo esse aquecimento, né, toda essa preparação e saber como está correndo as coisas, eu já não teria. Então agora eu vi, bom, agora eu tenho uma janela de oportunidade, se for para ser, vai ser agora. Então aí que eu coloquei. Mas tu sempre nutriu esse desejo de ser diretor, ou pelo fato de ter passado por essas experiências, passado pela gestão, tu vislumbrou, não, é isso que eu quero, é isso que eu posso contribuir? Enfim, o que te fez escolher concorrer, no caso, né, na diretor-geral? A direção, para ser diretor, né, para ser direção geral, isso nunca ficou como objetivo. Eu gosto de trabalhar com gestão, até eu falo que isso é muito mais direcionado para ser gestor, né, do que ter um cargo político, que acaba aqui dentro do IFSC, por ter processo eleitoral e tudo mais, a gente acaba fazendo uma política eleitoral também, né? Então, não tenho talento para esse lado, mas o que me leva a querer trabalhar com gestão acaba fazendo com que a gente encare esses processos, né, para eleição. Mas nunca mirei assim, pô, quero para a direção geral. Né? Eu sempre quis estar trabalhando com gestão para ajudar a fazer as coisas acontecerem. Até quando fui convidado para ser diretor de pós-pesquisa e extensão, foi pelo meu lado pesquisador. Né? Eu falei, cara, gosto de pesquisa, eu gosto de fazer pesquisa, né? E gosto de ver as coisas acontecendo como pesquisa aplicada, que é muita característica do IFSC. Aí eu tinha ficado já um tempo fora do circuito pesquisador, né, por causa da minha licença de médica. Eu falei, bom, uma forma de eu contribuir agora é atuando como gestor de pesquisa. Não vou estar fazendo pesquisa, como eu gosto também, mas vou para esse lado. Acho que para a direção geral é a mesma coisa. Quero estar contribuindo para que a coisa aconteça, para que o campus Florianópolis brilhe cada vez mais. E aí, então, a forma de eu conseguir contribuir bastante com isso agora trabalhando, encarando aí o cargo de direção. Só para fechar essa questão, tu agora tá 100% recuperado da lesão, sim. ou não corre mais o risco de se afastar de novo, no caso, ou ainda tá em tratamento, enfim. Não, o tratamento encerrou já faz uns 3 anos, e só que ficou sequelas, né? Então por isso que eu brinquei, perguntei se você não tinha notado que eu manco com a perna direita. Eu tenho acabou, né, como sequela, eu tenho uma artrodese no tornozelo direito. A artrodese é a fusão aqui da articulação, e eu não tenho movimento do tornozelo. Né? Então esse movimento de aceleração, de virada assim do pé direito eu não tenho. Mas isso não me atrapalha em nada, né? Então o próprio ortopedista, né, falou assim, não, você vive uma vida normal. Você não Só vai tá fora da Copa de 2026, no caso, né? Ele só falou assim, você não pode jogar bola, dançar, pular, fazer esportes de impacto. E pra mim, assim, é viver normalmente, porque eu já não Já não fazia muito, né? Já não fazia, então não mudou nada, né? Agora, Rogério, vamos para a parte atual agora, né? Agora poder falar com o diretor sem o peso da urna, né? Porque ao longo da campanha tu conversa individualmente, vai para os debates e acaba sendo temas específicos, né? Não tem muita liberdade assim para falar, né? Passado aí esse período, né? Foste eleito aqui, né? Deixar o nosso parabéns ao professor Giovanni, né? Por ter concorrido. Acho que essa importância do voto é muito importante. Mas assim, se tu pudesse eleger uma primeira meta, assim, para ti, né? Geralmente os políticos têm aquela coisa dos primeiros 100 dias, né? O que promete, vamos dizer assim. Mas qual é a principal meta do diretor Rogério agora daqui para frente? Olha, a gente tem várias, né? Acho que o plano de gestão já é recheado de
de questões que a gente quer encarar de frente. Como primeira meta, coisa que a gente está planejando assim para começar de imediato assim da posse sendo feita, é trabalhar numa organização que a gente encontrou um momento especial agora no campus, numa organização de funcionamento, né? Especial eu digo porque a gente tem servidores do campus que vão estar compondo nossa força de trabalho novamente, que estavam em exercício na reitoria. Então, vai ajudar a gente a poder organizar a casa com as pessoas, né, que trabalham nos locais. A gente também tem um alinhamento muito legal, né, agora com a reitoria, né, pela minha proximidade óbvia com o Zísimo, mas independente disso, a gente tinha o projeto de ter um relacionamento, um protocolo de relacionamento com a reitoria. Então a gente vê que a gente chegou num momento especial para poder encarar questões que são importantes, de organizar regimento interno, organizar fluxos e atribuições de setores, né, e quem sabe até fazer, não reformas, mas ajustes, né? Também não queremos chegar como reformistas e vamos mudar, né, como o funcionamento do campus, mas a gente quer encarar a discussão do funcionamento do campus em várias questões. Também é um momento oportuno, né, e também desafiador a questão da revisão dos ensinos técnicos integrados, né, que a gente vai ter que encarar um movimento grande de repensar aí algumas questões dos projetos pedagógicos, né, e que a gente tem agora menos de 2 anos aí para poder submeter, e também repensar todo o funcionamento dessa modalidade de ensino, né, além de outras questões relacionadas à ProEja, relacionadas à pós-graduação, com a eminente possibilidade da gente já submeter uma APCN de doutorado, né, quem sabe até 2, né, com nossos mestrados estando qualificados para isso. Então a gente vê oportunidade de ter novas organizações do campus para novas oportunidades, para uma nova situação. Mas claro, além disso, a gente tem coisas que a gente quer fazer para mudar a forma de atendimento ao nosso estudante, que é a nossa razão de viver, né? Então, a gente falou muito na campanha a questão do restaurante, da alimentação estudantil. Então, a gente quer rever, de imediato, já começar um grupo de trabalho para rapidamente, e quem sabe até esse ano a gente encontrar soluções para a gente servir alimentação para os estudantes que estejam em vulnerabilidade social ou que estejam em contraturno, para de alguma forma a gente começar já a ofertar algum tipo de alimentação, né, de refeições para algumas situações que a gente conseguir alcançar de imediato. Mas com um projeto para avançar e alcançar, então, a alimentação adequada para cada vez mais estudantes, né? Claro, assim, o senhor está falando, né, dessa questão de como fazer, organizar e tal. Para isso, tem uma equipe, né, que se elegeu junto contigo. Queria que tu explicasse para a gente como é que se deu essa formação, né, da equipe, né, com o teu vice-diretor, enfim, os diretores que vão compor, como é que se deu essa formação e as características, assim, deles para essa gestão. Tá, legal, legal. Sabe que a gente se conhece há algum tempo e trabalha junto há algum tempo, né? O professor Golbery, eu comecei a trabalhar com ele, assim, tive as primeiras experiências com ele na época da pandemia. Ele era chefe do departamento de eletrônica, e ele, com a experiência dele de ter sido pró-reitor de extensão e toda a experiência de IFSC, né, o conhecimento dele de funcionamento, ele já conversou bastante comigo de como a gente poderia fazer as adaptações para as atividades não presenciais, né, dentro da extensão, também da pesquisa, né, e dali a gente já começou a se conhecer e entender que poderia trabalhar bem juntos, né, e até quando a gente começou a falar sobre a possibilidade de lançar uma candidatura, na minha ideia era para ele ser o diretor. E acabou sendo o contrário, né? O professor Sim. Golbery é o vice-diretor atual, né? Isso, exatamente. Mas a gente trouxe isso bem abertamente. Ok, a gente está montando a gente quer aproveitar essa oportunidade, né, para continuar trabalhando na direção e trazer, né, cada vez mais oportunidades, né, e fazer coisas novas para a direção. E começamos a montar uma equipe. Eu visualizei, não, beleza, Golbery, né, tem todo o currículo, know-how, né, e respeito para isso. E a gente conversando, a gente acabou colocando, né, várias questões relacionadas, e aí então ficou na composição eu como diretor, ele como vice, na visão de possibilidades onde ele como vice-diretor pode
criar novos significados para essa posição, né, das relações internacionais, relações externas e também na questão de gestão interna do campus, né? Então a gente, nesse sentido, montou essa composição com nós dois, né? A Michele, que é a diretora de ensino, a Daiane, que é a diretora de pós-graduação, pesquisa e extensão, e o Wilson, que é o diretor de administração, com eles eu trabalhava diretamente, né? Com a Michelle e com a Daiane, elas trabalham ainda comigo na direção de pós-pesquisa e extensão até o final desse mandato. E a gente fez muitas coisas juntos, fizemos editais, projetos, semanas nacionais de ciência e tecnologia, e o Wilson sempre muito próximo, ajudando a gente a executar isso, né? Fazer isso acontecer financeiramente, e com questões de contrato também. Então foi um time que foi se encontrando e que deu segurança até para que eu talvez tomasse aquela coragem de encarar, né, o lançamento para ser diretor-geral, né, porque tinha essa equipe com essas pessoas que conheço, trabalho e confio juntos para a gente poder lançar essa jornada aí para Até o teu mote da campanha foi a colmeia, né? Então, assim, também não para por aí, né? Tem toda uma rede enfim, quem vai fazer parte da gestão no dia a dia, tanto os servidores, coordenadores de curso e tal. Sim. Essa ideia da colmeia também é para isso, para que a força do grupo seja maior do que a caneta individual, nesse caso? Então, com certeza. A gente vive uma comunidade, né? A gente até não pode ver o IFSC como um lugar para estudar ou um lugar para trabalhar. A gente tem que ver o IFSC, o campus, como uma comunidade e como símbolo de comunidade, onde todos são importantes, o trabalho de todo mundo, né, compõe os resultados. A gente trouxe o símbolo da colmeia, né, que representou muito bem isso para a gente. Agora, tem um assunto que é bastante latente aqui dentro, que é a questão do refeitório, né, e restaurante, né, foi tema da campanha, é tema já há bastante tempo. Em que pé está hoje e o que tu pretende para ele daqui para frente, né? Tu falou um pouco ali do que pode fazer, mas enfim, como é que tá a situação hoje e o que tu pretendes atuar nesse quesito? Sabe que é interessante a gente falar sobre isso até para diferenciar o que é refeitório do que é restaurante, né? Em 2021, 2022, a gente começou a obra do refeitório, que é ali onde ficava uma caixa d'água. Não sei se você se lembra daquela caixa d'água, né? Tinha uma caixa d'água, né, do campus histórica e que estava com problema estrutural, até de risco, e ela foi desmontada e ali embaixo então foi montado o projeto, foi alcançado o recurso financeiro para construir um refeitório. Refeitório é o local onde os estudantes têm as ferramentas, né, a infraestrutura mínima para poder se alimentar, né? Não é servido refeições ali, mas se quem traz uma marmita de casa, traz seu lanche, ou pede o lanche, compra aqui na região, ele pode ir lá esquentar no micro-ondas, ele pode lavar sua louça numa pia, pode sentar e pode ter sua refeição adequadamente. É mais ou menos uma substituição àquele espaço que a gente tem lá no fundo, né, do DINF, onde tem um espaço onde os estudantes podem ter acesso ao micro-ondas, à mesa e fazer suas refeições, mas lá é um espaço adaptado, né, e não adequado. Então, aí o refeitório que está ficando pronto, deve ficar pronto até o final do mês. Depois tem aqui ainda o momento de aquisição de mobiliário, instalação de equipamentos, mas o prédio, né, a edificação ali, né, que fica do lado do bloco central, já vai estar pronta para a gente poder começar a ter o refeitório do campus. Ele foi interrompido, teve a construção interrompida quando foi interrompido o prédio da pesquisa, né? A empresa construtora abandonou. E aí então só foi possível retomar a construção agora, esse ano. E aí então esse ano tá quase pronto ali. Até fizemos uma visita ali de semana passada e está quase pronto. Isso é o refeitório. Restaurante estudantil aí já é um desafio a mais, né? A gente tem um projeto de restaurante que fica lá no fundo, ao lado do ginásio 2, é um projeto grande, mais do que um restaurante, acredito que até foi pensado para ser um local de eventos, né, pelo tamanho, e ali é um projeto que não caberia nem adequadamente nas oportunidades de PAC, né, dos programas do governo para a construção dos restaurantes que estão previstos para o IFSC. E mesmo assim,
há dificuldade de execução, né? Não sei se todas as possibilidades de restaurantes para os campos previstos, né, no PAC, não sei se consegue alcançar nos prazos previstos a execução, né? Então, além disso, além de construir, e talvez o construir seja menor dos problemas, é a gente ter a manutenção, né? Os insumos, a contratação de pessoas, né? O serviço, né? Ter Porque alimentação para servir. pode fazer o prédio, mobiliar, fazer tudo, só que para fazer essas refeições, uma, duas ou três vezes por dia, alguém vai ter que cozinhar, alguém vai ter que servir, alguém vai ter que limpar. Então não é só o dinheiro da construção do prédio, né? Que talvez seria até o mais fácil, entre aspas, de Sim. conseguir. Seria mais a manutenção, então, desse serviço adequadamente, é o que pesaria mais pro orçamento do campus. Sim, com certeza. Imagina se a gente vai fazer uma refeição. Vamos pegar um preço médio aí de 10 a 15 reais por refeição, considerando o custo que o IFSC pagaria, né, para ter o serviço. Ah, isso multiplicado por um público que não é pequeno. Hoje a gente tem em torno de 8 mil matrículas, mas se a gente calcular na base de 1.000 refeições por dia, durante um mês, né? Então, durante 20 dias e multiplicado por ano, a gente teria um custo. O último cálculo que a gente fez era de uns 3 a 4 milhões por ano. Então, em 3 anos, a gente teria gasto o que gastou na construção do refeitório. Então, a construção. Do refeitório, não, né? Do restaurante. Então, a construção é um desafio, mas a manutenção é um desafio maior. E é um desafio que a gente já pode encarar agora, que é a nossa proposta de campanha, né? A gente trouxe o problema de alimentação como um problema para agora e não para depois que a gente conseguir construir um restaurante. Então, é a revisão de nossos contratos de cantina para que na cantina a gente consiga subsidiar as refeições, né? Isso está dentro da nossa proposta de trabalho para os próximos 4 anos e é uma coisa que a gente consegue começar de imediato, né? É isso que eu estava me referindo anteriormente, né? De ter uma solução para as refeições e não um restaurante, né? Então, mais do que um refeitório, a gente precisa de refeições, né? Então, é nisso que a gente vai focar agora. Entendi. No caso, subsidiar individualmente a refeição, no caso, diretamente no preço da cantina ou sob forma de bolsa, sob forma de pagamento direto ao estudante? Sim, sob forma de auxílio financeiro estudante, Isso. a gente já tem alguma ação feita pelo IFSC, né? Que é os auxílios estudantis, né? Tem os estudantes com índice de vulnerabilidade social que são classificados para receber um auxílio financeiro para sua É o subsistência, né? PAEVS, né? Que é Exato, para isso, né? Para exatamente. se manter na escola. Exatamente, exatamente. Isso a gente, obviamente, não vai mexer, né? Mas a gente tem que alcançar formas de também oportunizar a refeição aqui dentro do campus, e eu acredito que seja através do subsídio direto no restaurante, né? No caso, na cantina, no espaço que a gente tem em cantina hoje. Certo. Agora, um outro desafio, né, que vai ter ao longo desses 4 anos é se relacionar com esses estudantes, né? Seja com grêmios estudantis ou com centros acadêmicos. Como é que tu pretende fazer essa gestão desse contato direto agora com essas representações de alunos? Tá, legal. A gente tem uma dinâmica e uma dimensão, né, de movimentos estudantis do campus bem interessante, porque a gente tem o Grêmio Estudantil, né, que trabalha com os estudantes técnicos, nível integrado e subsequente. A gente tem os centros acadêmicos, né, dos cursos de graduação. A gente tem o pessoal da Atlética, a gente tem as equipes de competição, a gente tem as empresas júniores, né? Tem vários movimentos de estudantes que têm interesses diferentes, que levantam bandeiras diferentes, e a gente quer ter um diálogo com eles para ajudá-los a cada vez mais se organizarem e trabalhar junto com a gestão na conquista, né, do que eles almejam. Sabe que quando eu era estudante, né, voltando lá, quando você me perguntou da época de estudante, acho que eu posso lembrar desses períodos agora também, eu fui do centro acadêmico, né, de arquitetura. Durante todo o período que eu era estudante, eu era do centro acadêmico da elétrica e depois que eu passei para arquitetura, passei para o centro acadêmico de arquitetura. Fui presidente do centro acadêmico, movimentei bastante questões assim como nossos estudantes movimentam aqui, e uma forma que, pelo menos para mim, faz sentido, né, e que eu acho que a gente deve buscar
ter um alinhamento para trabalhar junto. Eu lembro que a gente se aproximava muito do coordenador do curso, do chefe de departamento, até do reitor, para ver com eles como que a gente pode ajudar para eles nos ajudarem, né? Então, na época era um curso novo, a gente, por exemplo, a gente precisava de ter uma biblioteca adequada com acervo de arquitetura para as avaliações que viriam, né? As primeiras avaliações que viriam. A gente, então, em uma colaboração, né, com a instituição, a gente, ou como centro acadêmico, a gente buscou também formas de ajudar, seja por doações, seja por campanha de divulgação, seja por manifestações para quem pode atender, né, a demanda que a gente tem, que é para os estudantes. Então, acredito que a gente tem condições de trabalhar junto com todas essas iniciativas estudantis e para que a gente busque junto as soluções, né? A gente até viu recentemente o movimento do DCE, da UFSC, né, trabalhando e lutando por orçamento para a UFSC para a alimentação, né, do restaurante estudantil. Então veja como dá para trabalhar junto e a gente, na verdade, no que tem dentro do campus, no que tem de demandas, né, se a gente se junta com uma colmeia aí, vai todo mundo alinhado e todo mundo... No caso, assim, a direção poderia ajudá-los também a ter autonomia para ter as suas próprias brigas, para ter os seus próprios objetivos, né? Às vezes quer fazer uma arrecadação, enfim, e acabam estando meio dispersos, assim. Então, acho que essa aproximação com a direção pode ajudá-los também a conquistar essa autonomia? Com certeza. Sabe que eles já conseguem aproveitar bastante a infraestrutura que a gente dispõe no campus, né? E a gente tem a total disponibilidade de atender os estudantes quando buscam um ônibus para participar de alguma atividade, quando querem fazer alguma atividade aqui dentro do campus, né? Se a gente está trabalhando junto, se a gente está colaborando, eles têm aqui o campus à disposição, né, dos estudantes, e o campus, o IFSC para os estudantes, para eles poderem desenvolver mais e melhor as atividades e as demandas que eles trazem, né? Também até nas organizações internas de cada grupo desses, né? A gente, por exemplo, pode dar suporte técnico e de orientação para estabelecimento dos CNPJs e contratos das empresas júniores. A gente pode ajudar a Atlética a fazer suas ações de esportes, né, com os estudantes. O Grêmio, os centros acadêmicos, eles têm aqui à disposição, né, uma infraestrutura onde eles podem fazer o movimento estudantil acontecer e ter bastante, né, ter ainda mais força, né, e mobilizar ainda mais estudantes. Juntos, acho que possibilita, né, cada vez ter mais sucesso, e a gente está disposto mesmo a entregar para os estudantes o que a demanda deles nos trouxerem, né? Agora, tu tem uma outra coisa que tu falou no começo, né, que foi pautou basicamente a tua carreira, que é essa questão de trabalhar com projetos, né? A gente tem alguns projetos aqui dentro, sejam da equipe de competição, drones, etc. Como é que tu vê a importância desses projetos para um tema que acaba sendo, não vou dizer, ele permeia tudo, né? Que é a evasão, né? A permanência e êxito. Como é que tu vê a importância desses projetos para o combate à evasão, né? No caso, para manter a permanência deles aqui, e o que tu pretendes para esse tipo de iniciativa aí para os próximos 4 anos? A gente acredita que os estudantes se envolvem muito mais com o curso e com a sua formação quando eles estão envolvidos em algum projeto, né? A gente sabe isso com números mesmo e com dados, que os estudantes que se envolvem, que estão numa equipe de competição, que estão no centro acadêmico, no Grêmio, que estão numa empresa júnior, ou que são bolsistas de um projeto de pesquisa, de extensão, eles têm muito mais motivação de continuar, de se formar e, às vezes, até buscar novas oportunidades de formação aqui dentro, depois que se formam, né? Então, além da permanência, isso também tem a continuidade da formação desses estudantes, né? Então, é tudo muito integrado. Quando a gente vê uma equipe de competição ou vê uma atlética, né, como a nossa atlética aqui do campus, a gente vê a integração, né, do estudante com a comunidade acadêmica, e aqui não deixa de ser um lugar de estudar, né? Deixa de ser um lugar de fazer um curso. Ele se integra e faz parte dessa comunidade. E a comunidade
ela é uma comunidade porque ela se ajuda, ela compartilha recursos, né? Uma comunidade, ela olha um pelo outro, né? E deixa de ser, então, um espaço só para vir estudar, mas ele olha pelos outros e os outros olham por eles também. Isso tudo tende a garantir mais o sucesso acadêmico, né? E tem uma coisa que até a campanha, até o período da campanha, a gente não explorou muito por falta de entender os detalhes e os indicadores do setor, que é a nossa relação com o estágio, né? A gente tem a COESH, né, a nossa coordenadoria de estágio, que dá suporte para os estudantes fazerem os estágios externos e também aqueles que fazem estágio aqui dentro, né? E eles movimentam um número de estudantes impressionante. E se a gente vai no impacto da soma, né, do que esses estudantes conseguem ter de remuneração pelo trabalho como estagiário, a gente soma um valor muito maior do que qualquer ação de assistência estudantil, de qualquer ação de projeto específico, qualquer ação de iniciativa que for, né? Então, a oportunidade de estágio e de relacionamento do IFSC, do Campus Florianópolis, com o setor produtivo para o campo de estágio, também ajuda, né, e fortalece muito essa relação de comunidade e também ajuda muito essa relação de permanência e êxito, né, de sucesso acadêmico. Todos pelo mesmo sentido. Então, a gente, nesses E gerar um grupos... pertencimento de maneira geral, né? Seja Exato. por qualquer via, né? Exatamente. Agora, para isso vai precisar de dinheiro, né? Para fazer tudo isso, né? E tem uma outra questão que tu abordasse na campanha bastante também, que é a questão de novas formas de financiamento, né? Novas formas de arrecadação, para além do orçamento atual. Como é que tu pretende trabalhar com isso, né? Buscar recursos aí fora daquele dado pela matriz CONIF, enfim, pelo orçamento geral do campus. Tá, legal. Um ponto interessante, né? Que a gente tem o orçamento do IFSC, que é o orçamento do campus, né? Que vem a partir da matriz CONIF, do orçamento da União, e que, conforme a situação do país, a gente acaba tendo reflexo também na situação econômica e financeira de execução do campus. E não temos uma perspectiva, né, de melhorar o orçamento, né, do campus, o orçamento próprio, né? Então, a gente não tem, talvez, tantas alternativas se não buscar recursos extra-orçamentários. Hoje, em projetos de pesquisa e extensão, pesquisa e desenvolvimento, a gente já tem uma captação expressiva em recurso financeiro, né? Mas é um recurso financeiro que é para execução dos projetos, é para equipar laboratórios específicos de projetos, Já né? chega e já tem uma destinação, tu Sim. não pode ser incorporado e o campus decidiu o que fazer com ele, no caso. Isso. Então, olha só, se a gente pegar os últimos laboratórios que a gente teve inauguração esse ano, né? Teve o laboratório aqui do Clima e Ambiente, o laboratório lá do Produção Aditiva, Isso. né? Lá do DAN e aqui do DAS. 2 laboratórios, somando aí o que tiveram de equipamentos, de instalação, dá uns 6 milhões de reais. É muito expressivo no que a gente tem, comparando com o que a gente tem de recurso financeiro para montar laboratórios, né? Mas esse recurso que a gente consegue alcançar com projetos de pesquisa e extensão ou projetos de P&D junto com a unidade Embrapi, esse recurso financeiro ele não incorpora ao funcionamento do campus. A gente não pode usar recursos como esse para montar outros tipos de laboratório que não os específicos do projeto. Então, os laboratórios de ensino, né, que não são usados em projeto de pesquisa, eles acabam ficando sem recurso para serem atualizados, e é para esses que a gente tem que buscar recurso extra-orçamentário, né? Então, o que é pesquisa e extensão, pesquisa e desenvolvimento, a gente tem já um alcance expressivo, mas a gente precisa buscar, ou seja por emendas parlamentares, ou projetos diretos, né, para os ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, seja Ministério de Ciência e Tecnologia, Editais né, de fomento em geral. editais de fomento para a instituição e não necessariamente para a execução de projetos específicos, é o que a gente quer alcançar a partir da nossa ideia de ter um escritório de projetos, né? Para auxiliar e dar suporte aos servidores que têm essa visão de alcançar recursos orçamentários para a instituição. E isso fica no campo do que a gente pode fazer agora, né? No Sim. sentido assim de
Não quer dizer que por estar atrás desses recursos extra, a gente vai largar o orçamento, mas o orçamento depende de política, vai para a LOA, né, que é a lei orçamentária, não é assim, vou pedir mais e vou conseguir, né? Então, isso acaba também sendo uma forma criativa, por assim dizer, da gestão buscar resolver os problemas pontuais e que são mais urgentes nesse sentido, né? Porque tu falou da importância do estágio, da importância da pesquisa, da extensão, da bolsa. Isso tu consegue fomentar com esses recursos extras, né? Então, seria também isso uma forma da gestão ser criativa em proporcionar ao aluno essas questões e não ficar esperando que um dia esse orçamento cresça para que sejam atendidos? Exatamente. A gente precisa explorar a nossa capacidade, né, como campus e com o número de servidores que a gente tem, com muitos contatos, com muita visão sobre possibilidades de alcance para os ministérios, para os deputados, né, seja estaduais, seja federais, para os senadores, para que a gente possa ter projetos específicos para as questões que vão além de pesquisa, além de desenvolvimento. Né? Às vezes, projetos que são relacionados às questões socioeconômicas dos estudantes, às questões educacionais, coisas que projetos de desenvolvimento não vão alcançar. Né? Então, com possibilidades da gente alcançar talvez outros tipos de incentivo que a gente ainda não explora, como Lei Rouanet ou outros tipos de leis específicas, né, para que a gente possa desenvolver projetos diferentes. Né? Capacidade com recursos humanos, vamos dizer assim, né, pessoas das mais talentosas para fazer isso a gente tem no campus. Então a nossa ideia de ter o que a gente está chamando de escritório de projeto, né? O que o escritório de projeto vai ajudar é dar suporte para que essas pessoas que têm os contatos, que têm os talentos, que têm as visões, né, possam ajudar a gestão a executar projetos em prol da Conectar o instituição. interessado em quem está disposto a alocar recurso. Vai ser Sim. a função principal desse escritório. E em que pé que ele está? Assim, já está... Tu já pretende, a partir dos primeiros meses, já implementar? Já tem a pessoa que vai tocar isso? Enfim, como é que está essa execução? Sim, como a gente também estabeleceu no nosso programa, a gente não quer indicar as pessoas sem observar todos os talentos do campus. Né? Então a gente está preparando algumas chamadas para pessoas colaborarem nessas iniciativas. Né? E então a gente, assim como para assessoria de relações externas e outras posições, a gente quer buscar talentos para saber quem tem interesse em atuar nessas áreas, seja nesse escritório de projetos como um formato de grupo de trabalho, ou na assessoria de relações externas como uma posição mesmo, né, de função. A gente vai fazer uma busca entre os servidores do campus para identificar quem tem interesse, quem quer se dedicar a esse tipo de solução, né, e não ir diretamente na indicação. Mas é um projeto que vai sair, tipo, é uma das prioridades, assim, iniciais aí da tua gestão. Sim. E sabe que uma coisa que a gente vai fazer dentro do alcance da mudança da estrutura do campus, e isso não altera a estrutura do campus, mas altera o funcionamento, é uma reformulação de como funcionam as relações externas. Né? A gente tem uma visão, e é a maneira como a gente quer implantar, de ter um assessor de relações externas, que é uma função prevista no nosso regimento interno, que tem uma função gratificada para funcionar, para que esse assessor, na verdade, ele seja um assessor de funcionamento para as coisas acontecerem, mas que com ele a gente tenha docentes e técnicos que sejam uma espécie de embaixadores de suas áreas. Então imagina, a gente poder convidar, né, servidores que têm um network muito grande na área de mecânica, na área de eletro, na área de civil, e todos eles compondo um grupo que vai trabalhar junto com esse assessor de relações externas, e o assessor de relações externas que faz as coisas acontecer em termos de acordo de parceria, processos no CIPAC, troca de ofícios, reuniões, né? Então o assessor ele faz tudo acontecer, né, de maneira operacional, e os embaixadores, podemos chamar assim, fariam então a conexão do IFSC com o setor produtivo, com as oportunidades em eventos, oportunidades em ter relacionamentos, né, com empresas ou públicas ou privadas, para a gente poder desenvolver projetos. Isso também vai
vai montar tipo um time de captação, né, de fazer captação de novas oportunidades. Certo. Agora, infraestrutura, uma questão que também foi tratado bastante aí nas eleições, né? Que tipo de avanço na infraestrutura a gente tem previsto aí para os próximos anos, né? A gente que já temos o recebimento, né, de um prédio novo que a gente vai poder explorar daqui para frente. O que o pessoal da comunidade acadêmica pode esperar da infraestrutura aí nesses próximos anos? Tá, infraestrutura é um tema que a gente pode falar que acho que já começamos a enxergar as formas de alcançar melhorias, né? Uma delas é no contrato de manutenção, que ansiosamente a gente aguarda que seja firmado, né, pelo IFSC, né, porque é um contrato em rede, para que a gente possa alcançar um serviço de qualidade para resolver várias questões de infraestrutura. Além disso, também tem uma questão que eu tenho conversado bastante com a Vanessa, que vai ser a nossa pró-reitora de administração, que é uma oportunidade do governo federal chamado Contrata Mais Brasil. Né? Uma oportunidade que já coloquei para a Vanessa, que a gente pode até fazer um piloto aqui no campus, se ela achar adequado, que é um programa do governo federal para a gente fazer uma contratação direta de microempreendedores individuais. Então a gente tem lá um cadastro do governo federal, onde os MEIs cadastram, né, com o que eles trabalham, e a gente coloca as demandas que a gente tem, demandas pequenas, né, e aí então a gente recebe propostas para as nossas demandas e contrata diretamente esse microempreendedor individual. Para manutenções, por exemplo... Pintor, encanador, pedreiro, enfim. Exatamente, fazer um serviço às vezes de uma troca de equipamento, né, qualquer tipo de questão de infraestrutura. É um movimento do governo federal para justamente facilitar essas contratações de serviços, né, de manutenção. E isso, a gente tem a expectativa, junto com o nosso contrato de manutenção, né, ter possibilidades facilitadas para que o campus esteja em dia nas suas obras, não é nem obra e reforma, né, mas nas suas manutenções do dia a dia. Né? Então, seja numa pintura, num retoque, seja num vidro quebrado, numa janela, numa esquadria, num ar-condicionado, num equipamento que uma manutenção possa alcançar. Então, além disso, também tem a própria organização interna de força de trabalho. Né? A gente tem mapeado mais de quase 20 servidores técnicos administrativos que vão estar compondo a força de trabalho do campus. Isso vai dar para a gente uma possibilidade de ter mais pessoas para colaborar nos contratos, né, como os fiscais técnicos dos nossos contratos de funcionamento do campus. A gente tem 50 contratos de funcionamento do campus e precisa de pessoas para acompanhar tecnicamente a execução. Então a gente vai ter mais gente para poder colaborar, né, com essa execução, e a gente acredita então que vai ser visível a diferença que a gente vai ter para funcionamento de infraestrutura. O que vem novo por aí, né? Como eu falei, né? Tem o prédio que fica aqui para quem é da Mauro Ramos, né? Fica ali atrás do restaurante e do posto de saúde, né? Do posto de saúde tem o restaurante popular da prefeitura atrás. Eu nunca tinha visto aquele prédio, é um prédio que fica no comprido ali, no final aqui do nosso campus, até a subida da Major Costa, né? Todo aquele pedaço de trás ali. O que tem de planos para aquele lugar ali? Tá, legal. Olha só, aquele prédio, ele já foi requerido para o campus sei lá, está em 20 anos já que tem ofício solicitando aquele conjunto, né, para o campus, né, para o campus poder utilizar. Que tem hoje onde tem um posto de saúde, né, aquela casa que tem um posto de saúde, tem ali onde é o restaurante popular, e atrás tem esse prédio que já foi utilizado por outros órgãos e estavam previsto para que naquele conjunto da prefeitura fosse alguma espécie de alojamento, né, também para esse atendimento social da prefeitura. A prefeitura mudou os planos, né, não vai fazer mais essa ocupação dessa maneira, e aí então surgiu a oportunidade do IFSC, né, receber esse prédio e tudo está se encaminhando bem para que logo esteja já em nome do campus. Dali, a gente vai ter a oportunidade de, podemos dizer, desafogar o que a gente está apertado aqui dentro, no nosso funcionamento. Hoje a gente tem, por necessidade, situações apertadas, né, e que podem alcançar uma situação melhor.
e não é criando novos projetos ou criando novas unidades que vai ser feita aquela ocupação. Vou dar um exemplo, né? O EMOL, que é o Laboratório de Mobilidade Elétrica, né, do projeto Convert, né, um projeto de bastante sucesso de conversão de veículos a combustão elétrico. Hoje eles estão colocados temporariamente embaixo do bloco central, no espaço onde é previsto num projeto de 2017 para ser a biblioteca. Inclusive, a contrapartida que foi solicitada para que eles ocuparem aquele espaço temporariamente foi eles começarem a fazer os fechamentos que já fazem parte do projeto da biblioteca, que é aquele fechamento em vidro. Então, aquele fechamento em vidraçado faz parte desse projeto de 2017 e a alocação do laboratório ali teve a contrapartida deles já instalarem esses vidros. É um projeto que já é direcionado para ocupar o espaço desse prédio novo. E aí, então, a gente tem um espaço no campus onde provavelmente a gente consegue avançar com a instalação da nova biblioteca, e a instalação da biblioteca, então, acaba liberando espaço para a gente adequar espaços administrativos, e o que ocupa hoje de espaços administrativos podem ser desocupados para ocupar com salas de aulas, laboratórios, ampliação de laboratórios e novos projetos. A ideia é isso, então é pegar, por exemplo, do EMOL, a robótica, enfim... Isso, o barco solar, laboratório de drones, empresas júniores, laboratórios de grupos de pesquisa, tudo que a gente tem ocupado aqui, misturado no campus, que tem relação com inovação, com pesquisa, a gente colocar nesse prédio como um centro de inovação, para a gente centralizar, de juntar o que a gente tem no campus de inovação, tudo num mesmo bloco. E aí, então, com essas movimentações, a gente começa a liberar espaços para que a gente possa, inclusive daqui a pouco, não precisar mais usar as casinhas de madeira, né, que são já casas que já praticamente já venceram começaram como algo provisório e foram ficando. Isso. Então, depois a gente consegue desmontar aqueles espaços das casas de madeiras e ter projetos para novas ocupações ali. Mas a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente tiver espaços para poder se acomodar, né, tudo de maneira adequada. Então, são 1.400 metros quadrados que a gente vai organizar para que o campus tenha uma acomodação do que está apertado. Né? Então ali não vai ser nada novo, vai ser realmente para a gente acomodar melhor o que a gente já tem em todo o campus. Tá certo. Professor Rogério Versage, certo? O sobrenome, né? Acabei não falando no começo, mas estamos dando quase uma hora aí de conversa. Mas assim, obrigado aí por estar aqui com a gente, por ter aceitado. Espera, quem sabe no meio do mandato, daqui 2 anos, a gente fazer um outro, para fazer um saldo aí do que ficou, o que tem pro final, e no final, né? Para fazer uma avaliação assim desse período, mas assim, já de antemão, né, em nome de todo mundo aqui, desejar boa sorte, né? O sucesso do diretor-geral acaba sendo sucesso de todos, porque estamos todo mundo no mesmo barco. Então, desejar boa sorte aí nesse período e obrigado, né, por estar aqui com a gente, e espero que o pessoal goste e que deixe o canal aí aberto para que possa falar contigo também, né? Sim, claro. Obrigado, Rafael. Muito, muito legal a gente poder ter essa oportunidade de trocar uma ideia, bater um papo sobre essas questões. E são só páginas que a gente abre para continuar conversando com toda a comunidade. Né? Qualquer pessoa que queira saber detalhes ou participar e contribuir, né, venha procurar a nossa equipe que a gente realmente está trabalhando para o sucesso do campus. Tá certo. Obrigado, professor Rogério. Obrigado a Raíssa Medina, que fez a produção aqui do nosso programa. A gente volta em breve com mais um Cidadania e Ciência. Até a próxima. Obrigado.